Meu pai se casou de novo e me pediu para chamá-lo pelo sobrenome dele em vez de papai, para se desvincular da vida passada. Mas 3 Doritos depois, ele me pede um favor. Meu pai biológico se casou recentemente depois que minha mãe faleceu. Mas para que todos saibam, minha relação com ele nunca foi boa. É uma história um tanto complicada, e acho que é importante entender a história por trás de tudo isso para ver por que me sinto do jeito que me sinto. Veja bem, quando meus pais estavam na faculdade, eles namoraram por um tempo. Foi então que minha mãe descobriu inesperadamente que estava grávida de mim. Em vez de apoiá-la, meu pai praticamente se afastou dela. Agiu como se não tivesse nada a ver com a gravidez, o que foi realmente doloroso. Ele não ofereceu ajuda emocional nem financeira e, na verdade, foi bastante cruel em relação a isso. Não queria fazer parte daquilo. Minha mãe, sendo forte e decidida, resolveu me ter e me criar por conta própria. Ela recebeu muita ajuda dos pais dela, que estiveram presentes para nós duas e a apoiaram durante todo o processo. Enquanto eu crescia, vi tudo que minha mãe fazia por mim, mesmo sem muito apoio do meu pai. Isso foi uma parte importante da minha vida, ver como ela teve que passar por tudo aquilo com pouco apoio dele. E eu nunca o perdoei por isso. No começo, meus avós eram completamente contra a ideia de minha mãe ser mãe solteira. Não achavam que fosse a melhor opção para ela. E imagino que tivessem muitas dúvidas. Mas uma vez que me pegaram nos braços, tudo mudou. Eles se apaixonaram completamente por mim, e isso foi o começo de um vínculo muito forte entre nós. Durante os primeiros 6 anos da minha vida, nunca conheci meu pai. E não sei se não me importava ou não, porque não me lembro de muita coisa. Além disso, minha mãe, meus avós e eu tínhamos nosso próprio mundo, e eu era perfeitamente feliz com isso. Não sentia que me faltava algo. Mas então, de repente, meu pai apareceu um dia. Ele não apenas se apresentou e perguntou casualmente por mim, ele implorou para que minha mãe o perdoasse. Queria fazer parte de nossas vidas, mas minha mãe o rejeitou completamente. Naquele momento, ela já estava namorando outra pessoa e acho que já tinha superado meu pai. Apesar das súplicas, ela não tinha interesse em reviver nada com ele. Mesmo depois disso, ele não desistiu. Implorou para minha mãe de novo, dessa vez pedindo, pelo menos, para poder estar na minha vida. Não foi fácil para ela, mas ela acabou aceitando a contragosto. Pensou que poderia ser bom para mim saber quem era meu pai, embora eu realmente não sentisse que precisava disso. Não era como se eu estivesse desesperada para conhecê-lo ou tê-lo na minha vida. Ainda assim, ela decidiu que era algo que eu deveria ter, e assim foi como ele acabou fazendo parte da minha vida novamente. Embora fosse desconfortável, acho que meu pai realmente não estava interessado em ser um pai ou em ter um relacionamento verdadeiro comigo. Sinceramente, acho que ele só queria permanecer na vida da minha mãe de alguma forma, custasse o que custasse. Afinal, é isso que narcisistas como ele fazem. Então ele inventou a desculpa de que queria me conhecer melhor, mas na realidade, não acho que ele estivesse pronto para ser um bom pai. Naquela época, eu era apenas uma menina e não entendia a diferença. Não foi difícil para ele conquistar meu carinho, porque eu era jovem e me impressionava facilmente. Toda vez que passava tempo comigo, ele me enchia de presentes caros e me deixava fazer o que eu quisesse, como ver televisão por horas. Aquilo me parecia emocionante, porque era algo que minha mãe não permitiria. Ele me visitava a cada 2 semanas, e às vezes íamos a parques de aventuras ou fazíamos coisas divertidas assim. Eu não entendia a diferença entre amor e manipulação naquela época. Eu achava que só porque ele me comprava coisas e me dava toda aquela liberdade, isso significava que ele estava sendo um bom pai. Era uma forma fácil de me fazer sentir especial, e claro, eu adorava. Eu era só uma criança, então não via o quadro completo. Não entendia o que realmente significava ser pai. Tudo que eu via era a empolgação de passar tempo com ele, e pensava que isso era o que significava ser um pai, me dar presentes, me deixar fazer o que eu quisesse, me levar a lugares divertidos. Naquele momento me parecia um sonho realizado, porque era tudo o que eu não tinha com minha mãe. Mas eu não entendia que ser um verdadeiro pai significava muito mais do que apenas coisas materiais. Eu não sabia que ser um verdadeiro papai implicava estar presente de maneiras mais significativas, oferecendo apoio e estando lá quando realmente importava, não apenas durante os momentos divertidos ou quando podia me dar algo. Eu achava que todas aquelas viagens divertidas e as coisas que ele me comprava eram suficientes para compensar todo o resto. Mas agora, olhando para trás, vejo que não eram. Eram apenas uma pequena parte do que ser pai deveria ter sido. Quando minha mãe terminou com o então namorado dela, meu pai apareceu como um cavaleiro branco. Acho que ele viu uma oportunidade de voltar à história. Naquele momento eu já estava bastante confortável e feliz com ele, curtindo a atenção e os momentos divertidos que ele me proporcionava. Vendo como nos dávamos bem, minha mãe decidiu lhe dar uma chance. Ela pensou que talvez, só talvez, essa pudesse ser a forma de nós 3 nos tornarmos uma família de verdade, algo que ela sempre quis. Mas olhando para trás, percebo que meu pai era um especialista em fingir que desempenhava o papel. Ele tinha aquele charme, aquele jeito de falar e de fazer tudo parecer perfeito.
Fez minha mãe acreditar que podia mudar, que finalmente poderia dar um passo à frente e ser o homem que ela precisava. Mas por baixo de tudo aquilo, ele continuava sendo a mesma pessoa de sempre, um narcisista. Ele tinha um jeito de fazer tudo girar em torno de si mesmo. E embora interpretasse o papel de parceiro e pai amoroso, não demorou muito para que suas verdadeiras cores começassem a aparecer. No início ele era todo gentileza, agindo como se fosse um bom pai e marido responsável. Mas uma vez que meus pais se casaram, tudo começou a mudar. Ele foi mudando aos poucos, e não para melhor. A pessoa que fingia ser no começo começou a desaparecer. E foi então que começaram a aparecer as rachaduras na nossa família. Tudo começou com a tentativa dele de nos isolar lentamente a minha mãe e a mim, das pessoas que sempre estiveram lá por nós, especialmente meus avós. Ele insistiu que nos mudássemos para outra cidade, dizendo que havia recebido uma oportunidade melhor lá e que seria o melhor para a nossa família. Quando minha mãe questionou a mudança, ele usou o fato de ganhar mais dinheiro do que ela como uma forma de calá-la. Agia como se soubesse o que era melhor e a fazia sentir como se não tivesse voz na decisão. Eventualmente, compraram uma casa juntos na nova cidade. Minha mãe colocou todas as suas economias nela, tudo que havia conquistado com tanto esforço ao longo dos anos. E embora devesse ser uma decisão conjunta, parecia realmente que meu pai estava tomando todas as decisões. Minha mãe teve que deixar o emprego quando nos mudamos, o que foi um grande sacrifício para ela. Não só parou de trabalhar, ela abriu mão da sua independência. Tentou encontrar um novo emprego na nova cidade, mas foi difícil. Não era como em casa, onde ela tinha uma rede de apoio e pessoas que podiam ajudá-la. Enquanto isso, meu pai continuava sugerindo que ela deveria ficar em casa, cuidar de mim, fazer as tarefas domésticas e ser uma esposa e mãe em tempo integral. Isso nunca foi quem minha mãe era. Ela sempre foi independente, trabalhadora e de vontade forte. Mas mesmo assim, fez o que precisava ser feito. Embora não fosse o que queria, fez de tudo para que desse certo por mim, por nós. Mas a verdade é que nenhuma de nós duas realmente se adaptou. Estávamos longe de casa, longe da família e dos amigos, e sentíamos que estávamos sozinhas naquele lugar estranho e desconhecido. Tudo parecia errado, como se tivéssemos sido arrancadas das pessoas que realmente se importavam conosco. E olhando para trás, acho que era exatamente isso que meu pai queria. Com o passar do tempo, as coisas em casa começaram a desmoronar. Meus pais brigavam constantemente, parecia que era todo dia, às vezes por coisas pequenas, outras vezes por grandes problemas, mas sempre com uma tensão pesada no ar. Minha mãe claramente não estava feliz. Dava para ver no rosto dela, na forma como se movia, e em como ficava mais calada. Era como se a luz dentro dela começasse a se apagar lentamente. E o pior de tudo era que meu pai simplesmente não se importava. Nunca fez um esforço para entendê-la ou ver pelo que ela estava passando. Como ela já não tinha emprego, era completamente dependente dele, e ele usava isso contra ela. Controlava o dinheiro de forma cruel e humilhante. Fazia com que ela mostrasse recibos de absolutamente tudo que gastava. Se comprasse algo que não fosse comida ou algo para casa, até mesmo um pequeno mimo para ela mesma, ele ficava bravo. Lembro de vezes em que ele a fazia devolver coisas que já havia comprado, mesmo que fosse algo simples como uma peça de roupa ou um pequeno presente para mim. Ele a fazia sentir como se tivesse que pedir permissão só porque dependia do dinheiro dele. Minha mãe estava sofrendo, e eu também. Não havia paz, nem consolo, nem alegria no nosso lar. Depois, as coisas só pioraram. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Foi um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Já estávamos lidando com tantas coisas, e então isso apareceu do nada e nos derrubou. Você pensaria que algo assim uniria as pessoas, que faria meu pai dar um passo à frente e estar lá por ela, por nós. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, quando chegou o momento de falar sobre o tratamento e os custos médicos, meu pai se afastou. Disse que não tinha dinheiro e deixou claro que não queria pagar pelo tratamento dela. Disse à minha mãe que pedisse aos pais dela, meus avós, que cobrissem os custos. Ele nem sequer tentou esconder a falta de interesse. Era como se já tivesse abandonado a situação, como se a doença da minha mãe não fosse problema dele. Então minha mãe e eu voltamos a morar com meus avós. Parecia que estávamos voltando para o único lugar que realmente havia sido lar. Ela precisava de apoio, não só financeiro, mas também emocional. Precisava de pessoas ao redor que realmente se importassem com ela. E como sempre, meus avós estiveram lá por nós sem hesitar. Meu pai, por outro lado, ficou para trás. Nunca mais voltou a viver conosco. Ele seguiu com o trabalho e a vida naquela outra cidade, como se nada tivesse acontecido. Raramente ligava, raramente perguntava como ela estava. Era como se não fossemos mais responsabilidade dele, como se fossemos apenas um capítulo que ele havia encerrado. Enquanto isso, minha mãe lutava pela vida, e eu a via passar pela dor da quimioterapia, tentando se manter forte por mim. Estávamos novamente sozinhas, como sempre havíamos estado. À medida que a saúde da minha mãe piorava, ela se encontrou com um advogado e fez um testamento, garantindo que se algo acontecesse com ela, tudo que tinha seria deixado para mim.
Ela queria me proteger e garantir que eu ficaria bem, acontecesse o que acontecesse. Naquele momento, meu pai não fazia ideia de que tudo isso estava acontecendo. Ele continuava vivendo sua vida quase sem se envolver. Por isso, ela não sentiu a necessidade de incluí-lo nessas decisões. E honestamente, por que ela o incluiria? Quando ela faleceu, aquilo me destruiu. Perdê-la foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Mas em meio à dor, também soube que minha mãe havia se assegurado de que eu fosse cuidada. Ela me deixou tudo, inclusive a parte dela da casa que ela e meu pai haviam comprado juntos. Na época, minha mãe havia juntado todas as suas economias para comprar uma casa com meu pai, e ela decidiu deixar essa parte para mim. Isso significava que eu agora era coproprietária da casa com meu pai, e ele odiava isso. No momento em que soube, começou a me pressionar. Não parava de dizer que eu deveria assinar para ceder a minha parte da casa, dizendo que não era justo, que isso deveria ter ido automaticamente para ele, e que ele deveria ser o único proprietário do imóvel. Tentou me fazer sentir culpada, como se eu tivesse pegado algo que não me pertencia. Mas não era meu porque eu pedi, era meu porque minha mãe escolheu me deixar. Felizmente, meus avós estavam ao meu lado. Eles se certificaram de que ele não poderia me manipular para abrir mão do que minha mãe havia me deixado. Me lembraram de que minha mãe fez o que achava certo, e garantiram que eu soubesse que não devia nada a ele. Sem eles, honestamente, não sei como teria lidado com aquele momento. Eu estava de luto, arrasada, ainda tentando entender tudo, e meu pai só adicionava mais pressão à dor. De qualquer forma, uma vez que fui para a universidade, as coisas entre meu pai e eu começaram a se dissolver ainda mais. Ele continuou morando na casa que ainda coproprietava comigo. Nunca tivemos uma relação forte desde o início, mas a distância só piorou as coisas. Falávamos cada vez menos com o passar dos dias. Ele raramente ligava e quando ligava, geralmente era porque precisava de algo de mim, nunca só para saber como eu estava ou para uma conversa casual. Não fazia nenhum esforço real para manter contato. As únicas pessoas com quem realmente mantenho contato são meus avós. Eles são minha verdadeira família, os que sempre estiveram lá por mim, e isso é mais do que suficiente para mim. Então, há apenas 3 meses, meu pai se casou de novo. Eu não fazia ideia de que ele estava namorando alguém, muito menos planejando um casamento. Não houve conversa, não me avisou nada. Um dia, simplesmente vi uma foto que ele postou online, uma foto do casamento dele no cartório com a nova esposa. Foi assim que fiquei sabendo. Nenhum, oi, estou saindo com alguém. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Não era nem sobre ele estar se casando de novo. Era sobre o fato de que ele não achou que eu merecia saber. Que ele não sentiu a necessidade de me incluir em algo tão importante na vida dele. Isso me fez perceber o quanto estou distante do mundo dele, e talvez sempre tenha estado. Uma semana depois da postagem no Facebook, meu pai finalmente decidiu me ligar. Disse que havia se casado, como se eu já não tivesse visto a foto nas redes sociais. Eu disse diretamente que já sabia, vi a foto como todo mundo. Ele ignorou o comentário e então me contou que sua nova esposa está grávida. Essa, segundo ele, foi a razão pela qual se casaram às pressas, sem sequer me informar. Havia muitas coisas que eu queria dizer, coisas que sentia, mas não quis começar uma briga. Então, simplesmente ouvi em silêncio. Depois, ele me convidou para ir até a casa deles para conhecer sua esposa. Disse que os dois queriam falar comigo sobre algo. Não disse exatamente o que, apenas que queriam conversar. E agora fico aqui com esse convite, sem saber o que fazer. Parte de mim está curiosa, claro. Mas uma parte muito maior de mim está cheia de dúvidas. Não sei se quero ir, depois de tudo o que aconteceu. Depois de todos esses anos de distância, dele aparecendo só quando era conveniente. Simplesmente não sei se estou pronta para me sentar diante dele e interpretar o papel de filha compreensiva nessa nova vida que ele está construindo. Uma vida na qual ele nem se deu ao trabalho de me incluir até depois que já estava tudo feito. Então, Reddit, estou errada por não querer visitar meu pai depois de todo o desrespeito que ele me mostrou? Atualização 1. Bom, antes de tudo, não é que eu esteja tentando ser dramática ou fria com o fato de o meu pai ter me contatado de repente e me pedir para nos encontrarmos. É só que há uma história longa e dolorosa por trás disso. Meu pai sempre esteve na minha vida apenas quando era conveniente para ele. Vi minha mãe lutar emocionalmente, financeiramente e fisicamente, enquanto ele ficava à margem, agindo como se fosse uma vítima toda vez que era confrontado. Depois que minha mãe faleceu, passamos de quase não nos falarmos para simplesmente não falarmos, a menos que ele precisasse de algo. Tem sido assim por muito tempo. Meus avós são os únicos que realmente se importam comigo, os que falam comigo regularmente e realmente se preocupam com o meu bem-estar. Eles são quem eu considero o meu verdadeiro sistema de apoio. Agora, de repente, ele se casou e está esperando um novo filho, e nem sequer me contaram até depois que tudo já havia acontecido. Não sei sobre o que querem conversar, e honestamente tenho medo e suspeito que se trata de algo que envolve eu ceder alguma coisa, seja meu tempo, meu apoio ou, o pior de tudo, meus direitos sobre a casa que minha mãe me deixou. Atualização 2. Então, meu pai me ligou novamente na semana passada.
Ele estava me pressionando muito para que eu fosse visitá-lo, dizendo que era importante e que eles realmente precisavam conversar. Eu não queria ir honestamente, cada parte de mim estava resistindo. Mas depois de pensar bastante e conversar com meus avós, decidi que talvez devesse ir e resolver isso de uma vez, pelo menos para não ficar com a dúvida sobre o que eles queriam discutir com tanta urgência. Então, neste fim de semana, eu fui. Foi estranho estar de volta a casa, embora tecnicamente eu seja coproprietária, já não sinto que ela seja minha. Mas estar lá trouxe tudo de volta. E então conheci a nova esposa dele. Ela é mais jovem do que eu esperava. Não tão jovem quanto alguém recém-saída da faculdade, mas ainda claramente muito mais jovem que ele. Parecia simpática no geral. Não acho que ela esperava que eu aparecesse também. Ao vê-la, senti um pouco de pena dela, especialmente sabendo que está grávida. Me bateu naquele momento que agora ela estará presa ao meu pai para sempre, aconteça o que acontecer, como minha mãe e eu estivemos um dia. Essa mulher ainda não tinha ideia da versão dele que nós conhecemos, pelo menos, não ainda. Durante o encontro, a forma como ela falava e olhava para ele me lembrou de como minha mãe costumava olhá-lo nos primeiros dias, quando ainda tentava fazer o casamento funcionar. Eu esperava, pelo bem dela, que meu pai tivesse mudado. Mas no fundo, não acredito que isso possa acontecer algum dia. E de qualquer forma, como eu suspeitava, meu pai não perdeu tempo antes de levar a conversa ao que ele realmente queria discutir comigo. Ele me olhou nos olhos e disse que ele e sua esposa conversaram sobre o assunto e chegaram a uma decisão. Ele me disse que de agora em diante, não queriam que eu o chamasse de pai. O motivo era que aparentemente sua esposa se sentia desconfortável com a ideia de que seu futuro filho crescesse ouvindo a filha atual dele chamando-o de pai. Disse que ela queria que seu futuro filho fosse o primeiro, que fosse um novo começo para ela e meu pai. Sim, ele realmente queria que eu o chamasse pelo sobrenome dele, como se fosse um estranho. Qualquer um poderia se sentir mal por seu próprio pai agir como se não te conhecesse, mas na realidade, não era muito diferente do que já acontecia. E também não me parecia tão má ideia parar de chamá-lo de pai, de qualquer forma. Para o bem das pessoas que continuam lendo minha história, vou continuar me referindo a ele como pai. Mas não terminou aí. Ele continuou dizendo que também não queriam que o filho deles tivesse uma relação comigo, pelo menos não até que a criança fosse suficientemente grande para entender o que é um meio-irmão. Então, nas palavras dele, queria cortar todo o contato entre mim e eles até que achassem apropriado que o filho soubesse da minha existência. Sua nova esposa me disse que realmente esperava que eu respeitasse a decisão deles, porque era tudo para o bem do bebê e da nova família. Ela estava praticamente implorando, dizendo que não queria que eu guardasse ressentimentos deles no futuro. Foi surreal. Eu ainda estava ali, tentando entender tudo o que tinham acabado de me dizer, e então ela me pedia que respeitasse essa decisão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi aí que eu entendi porque ela estava feliz com meu pai. Ele não mudou. Ela era tão narcisista e delirante quanto ele. Meu pai então me perguntou, casualmente, se eu poderia assinar a transferência da casa para o nome dele. Pediu que eu cedesse minha parte da casa. Disse que queria que a casa estivesse completamente em seu nome para que pudesse deixá-la para sua nova esposa e futuros filhos. Sim, a mesma casa pela qual minha mãe trabalhou duro, economizou tudo que tinha e lutou para me deixar, depois de tudo que ele nos fez passar. Disse a eles que a primeira parte me parecia ótima, não chamá-lo de pai, já que ele nunca foi um para mim. Era bom começar a chamar as coisas pelos seus nomes, mas que eu não o chamaria pelo sobrenome dele, o qual eu nem compartilho, pois minha mãe me deu o dela. Mas pilha de esterco me parecia bastante adequado. E para sua esposa, pilha de esterco casada com a pilha de esterco que eu antes chamava de pai. Quanto à casa, era muito simples. Se meu pai tivesse me pedido esse favor, ou seja, se fosse alguém a quem eu realmente chamasse de pai porque o é e fez por merecer, talvez eu pensasse no caso. Mas não iria ceder gratuitamente minha parte da casa para um desconhecido. Esse era o trato que ele queria de mim. Também o informei que já que ele e a nova esposa não queriam nada comigo, eu falaria com o advogado sobre a casa para chegarmos a um acordo. Talvez ele pudesse comprar minha parte, se quisesse ser o único dono da propriedade. Ou talvez eu conseguiria que eles saíssem de lá. Meu pai começou a gritar que não era necessário envolver advogados nesse assunto e que tudo que eu tinha que fazer era assinar uns papéis, se eu realmente o amasse e respeitasse como pai. Eu ri e deixei bem claro que não sou idiota. Ele não vai ser pai quando decidir e deixar de ser quando lhe convém. E eu não o amava nem o respeitava, então isso não me afetava em nada. Disse que tomaria medidas legais contra ele. Ele não podia continuar vivendo na casa que coproprietava comigo, essencialmente de graça, enquanto sua nova esposa e filho tomavam o controle e não me aceitavam como parte da família. Ele já tinha abusado demais da minha generosidade, e os advogados adoram usar esse tipo de coisa em processos judiciais. Foi então que ele enlouqueceu completamente. Acho que esperava que se os dois falassem comigo com jeitinho, eu cederia e daria a casa só porque sou jovem. Suponho que ele achava que poderia me manipular para entregar tudo, mas eu não terminei ali.
Virei-me para sua esposa e disse diretamente: boa sorte com meu pai. Ele vai te tratar como lixo, do mesmo jeito que tratou minha mãe e a mim. Se algum dia você adoecer, ele também vai te abandonar. Embora, vendo como ela é, provavelmente ela faria o mesmo com ele, com a pilha de esterco. Depois comecei a tirar fotos da casa para documentar e garantir que não destruam nada ou algo assim. Meu pai ficou furioso. Disse que eu deveria parar, tentou tirar meu telefone da mão, mas eu o empurrei e continuei fotografando. Ele disse que ia chamar a polícia. Eu disse: faça isso. Já estava terminando de fotografar todos os cômodos e o exterior quando a polícia chegou. Por sorte, eu tinha fotos dos documentos e mostrei a eles. Expliquei o que estava acontecendo. Eles me disseram que ainda assim, eu deveria acompanhá-los até a delegacia, porque todos os pertences dentro da casa pertenciam ao meu pai e à esposa dele. Mas me deixaram terminar de tirar as fotos e eu fui com eles. Lá fizeram algumas ligações, inclusive para o advogado que executou o testamento da minha mãe, e tudo foi resolvido em poucas horas. Depois de tudo que aconteceu com meu pai, fui direto para a casa dos meus avós. Expliquei tudo sobre a casa, o que meu pai me pediu e como estou cansada da manipulação dele. Temos conversado com o advogado sobre minhas opções. Na verdade, não quero só que ele venda a casa e me entregue minha parte, quero também me separar legalmente dele. Não quero ter mais nenhum vínculo com ele. Não quero estar ligada a ele de forma alguma. Ele achava que podia me tratar como lixo, e que depois de dizer tudo aquilo, eu ainda cederia minha parte da casa. Achava que com intimidação ia conseguir o que queria. Não acho que ele tenha pensado bem em nada do que fez. E isso vai lhe custar muito caro. Atualização 3. Nestes 6 meses desde que publiquei, aconteceram muitas mudanças relacionadas com o meu pai. Para começar, levei o meu pai a tribunal e cortei legalmente todos os laços com ele. Honestamente, é uma sensação incrível. Foi um processo longo e difícil, mas valeu totalmente a pena finalmente entregar-lhe uma notificação oficial e expulsá-lo, a ele e a sua nova esposa, da casa. Depois fomos obrigados a vendê-la para que cada um pudesse receber a sua parte e seguir caminhos separados. Durante todo este processo, o meu pai tentou minimizar a situação e pediu-me para não fazer aquilo. Disse que se eu avançasse com tudo, ele deixaria de me ter na vida dele, e que se eu apenas lhe deixasse a casa, ainda poderíamos manter algum tipo de relação. Eu disse-lhe para parar de tentar vender-me essa ideia de continuarmos com tudo aquilo, porque só o facto de pensar em ter uma relação com ele em troca da minha parte da casa, só me dava ainda mais vontade de seguir em frente com o processo. Num momento de pura maldade, o meu pai disse-me: és igual à tua mãe. Disse-o como se fosse um insulto, como se isso fosse algo negativo. Mas eu agradeci-lhe pelo elogio. Disse: obrigado, não fazes ideia do quanto isso significa para mim. E para completar, disse-lhe que me teria sentido realmente ofendida se ele me dissesse que eu era igual a ele, agradecendo-lhe mais uma vez. A nova esposa dele até me amaldiçoou várias vezes. Uma vez, ligou-me aos gritos, dizendo que eu os tinha deixado sem casa e que agora estavam presos a viver na cave dos pais dela, porque não tinham para onde ir, e os pais dela nem sequer tinham um quarto de hóspedes. Disse que mesmo com o dinheiro que o meu pai recebeu da venda da casa, não era suficiente para eles, porque agora tinham um filho para cuidar. Chamou-me de egoísta por não lhes dar a casa e deixá-los viver nela de graça. Não é que me deixe feliz que eles estejam a sofrer com tudo isto. É que me enche de alegria. Faz-me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Faz-me pensar que sempre que alguém faz um grupo de narcisistas sofrer, o karma faz uma doação anônima a alguma organização de gaivotas feridas, para que elas possam obter os meios de voltar a voar, tudo graças aos benefícios que recebem do sofrimento dos narcisistas. Portanto, acho que este seria um bom final para a minha história. Atualização 4. Tinha medo de atualizar. Tinha medo de partilhar qualquer pequena coisa que soubesse e que isso estragasse o final anterior. Mas acho que este novo desfecho para minha história é ainda melhor. Sabes o que é pior do que um par de narcisistas com pouco dinheiro? 2 narcisistas divorciados com metade do pouco dinheiro que tinham. Durante meses, ouvia rumores de que o meu pai tinha sido expulso da casa dos sogros, ou que a esposa tinha tido de sair à procura de emprego, enquanto o meu pai tinha sido despedido do dele. Mas não tinha confirmação de nada disso, eram apenas boatos. No entanto, o divórcio sim, está confirmado. E sim, posso pensar que cada um ficou com metade dos bens. Portanto, pelo menos para mim e para o karma, é o melhor final que podíamos pedir. Não sei se vocês, aí nos comentários, concordam comigo. O único detalhe que tornaria tudo ainda melhor seria o meu pai casar-se outra vez, e ter de dividir os bens mais uma vez.